Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintiano aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas e hoje vamos falar sobre o Coringão, nosso clube do coração que vai enfrentar o Sport lá na Ilha do Retiro, tá, fiel? Vamos passar escalação, atualizações, jogadores que estão confirmados. Vamos falar também mais um pouquinho sobre Memphis Depay e ele também que decidiu não jogar a partida por preservação. É isso mesmo, vamos falar sobre esse assunto também. Quero trazer um assunto aqui também referente ao André Castro, tá bom? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Hoje não vamos ter o vídeo aqui no Corintianeiro 2.0 e também à tarde aqui eu venho com um pós-jogo aqui para vocês para falar sobre a partida, tá bom? Fiel, tem que ser 3 pontos, tá? Ah, o Corinthians não vence lá na Ilha do Retiro há 16 anos. Eu não quero saber se é 16, se é 32... se é 42, eu não quero saber quantos anos faz. É obrigação do Corinthians ir lá e vencer o Lanterna do campeonato. Ah, corintianeiro, mas a gente já tá desfalcado, sem o Memphis, sem o Garro, sem o André Carrillo. Dorival já mostrou que é possível jogar sem esses jogadores, tá? Pelo ótimo trabalho que ele faz. Temos que ir lá e garantir 3 pontos, porque o Sport vai dar muitos pontos para muitos times no campeonato, tá? Então é obrigação do Corinthians ir lá e vencer. Até porque o Red Bull Bragantino, não sei se joga ontem, se jogou ontem ou joga hoje, confirmam pra mim que dependendo da combinação de resultado, o Corinthians já pode passar para oitava ainda hoje, tá, fiel? Então é de grande importância que o Corinthians vença o Lanterna do campeonato. Isso chama, vamos dizer assim, é não perder pontos, tá, fiel? Porque muitos clubes vão conquistar 3 pontos em cima aí do Sport Recife, que na minha opinião já está rebaixado. Então o Corinthians tem que ir lá, tem que se impor, jogar e vencer a partida, tá? O Corinthians que vai para jogo com Hugo Souza no gol, seguido de Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, forma a nossa dupla de zaga e Matheus Bidu. Vale um atento aqui para Matheus Bidu e também para Mateuzinho, que estão jogando o fino do futebol, tá, fiel? Tem o Jacaré, que é um garoto promissor, mas também tem informações que o Jacaré não está indo tão bem nos treinos assim, tá, fiel? Para quem gosta aí do Jacaré, não está indo tão bem nos treinos assim. Porém, o Mateuzinho está firme e forte, mas tem que, vamos dizer assim, evoluir o jogador, agora que foi pro profissional, para quando a gente precisar dele em ação, para ele entrar no lugar do Mateuzinho, para a gente parar de ficar aqui improvisando laterais. A gente já viu o que deu com o Félix Torres, não serve. O Léo Maná foi emprestado porque também não correspondeu à altura, então esperamos que o Jacaré possa ser o lateral aí, substituto ideal para o Mateuzinho, para a gente não precisar ficar improvisando jogadores, não é verdade? Nosso meio campo, a ótima notícia, Fel. Isso é uma ótima notícia. É a volta do Ranieri e do José Martínez. Dois meio-campistas que são titulares do Corinthians estavam fora. 2 volantes de contenção que tem uma boa marcação e também uma boa saída de bola. E também a gente vem de Maicon e Breno Bidon aí no setor mais à frente, tá? O Maicon podendo fazer aí mais o setor da criação e no ataque, dupla nova de ataque, hein, Fiel? Desculpa, Fiel. Dupla nova de ataque, Vitinho e também Yuri Alberto. Fiel, como disse para vocês, o Corinthians está sem o Memphis Depay, tá? Muitas pessoas me criticaram quando eu fiz a crítica aqui referente ao Memphis Depay, porque ele está perfeitamente em totais condições, em saúde plena, para fazer a partida de hoje contra o Sport. Ele não foi jogado por preservação. Eu queria entender com a diretoria do Corinthians aonde se encaixa essa preservação do jogador. Está preservando o jogador para quê? Para quê? Sendo que o jogador estava na Holanda, jogou contra o Atlético Paranaense, um pouquinho já saiu. Aí depois não jogou contra o Fluminense, porque estava machucado com edema, que é apenas uma luxação. Aí já ficou esse tempo todo parado, apenas treinando. E não vai para o jogo contra o Sport. Então eu queria entender, quem manda no Corinthians? São os dirigentes, o treinador, ou é o Memphis Depay? Só porque o cara veio da Europa e ganha 6 milhões de reais, ele pode escolher o jogo que ele vai jogar? Aí vocês vão falar pra mim, corintianeiro, mas é um jogo mais tranquilo, dá pra poupar o jogador. Mas ele não veio pra cá pra descansar. Ele não veio pra cá pra ser poupado. Ele não tem um problema de joelho crônico. Mas ele já teve muitas lesões na carreira, então a gente resolveu poupar. É mentira! É mentira de vocês que estão com medo. Porque até hoje não saiu essa história de poupar Memphis. Está saindo só agora, depois que ele reclamou que jogou contra o Atlético Paranaense, que ele não queria jogar. Aí agora vocês estão poupando o jogador? Agora vocês estão passando pano para o atleta? O Memphis nunca foi poupado desde o dia que ele chegou aqui. É um jogador que nem se contunde muito.
Então essa história de preservar o jogador, que ele já teve muitas lesões, é mentira. Ou vocês estão preservando ele para a Holanda, ou vocês estão preservando ele fazendo as vontades que ele quer. O jogador ganha 6 milhões de reais é para ir lá jogar mesmo, debaixo do sol quente. Ele é o maior salário do elenco, ele é referência no elenco do Corinthians. Ele tem que estar presente, ele é um jogador importante, jogador que sabe fazer gol, jogador que sabe dar assistência, apesar que não vive uma fase maravilhosa, mas é um jogador importante, um jogador que puxa a marcação para ele. Então o que a gente mais precisava era do Memphis para ir lá ajudar a garantir esses 3 pontos, independente se é contra o Lanterna ou contra o líder do campeonato, tá? Então, Fiel, eu espero que contra o Flamengo, se eu não me engano, o Flamengo é o próximo jogo, ele possa estar presente no campo, ou realmente aí a gente vai estar, vamos dizer, com um cara de 6 milhões de reais, sem jogar, jogando apenas os jogos que quer. E isso para mim não cola, tá? Esse tipo de informação, esse tipo de notícia para mim não cola preservar o jogador, sendo que ele nunca foi preservado e vai preservar só agora, só depois que ele reclamou. Isso para mim chama medinho do Memphis. Comentem porque eu quero saber sua opinião. E vocês estão ouvindo isso de um cara que realmente gosta do Memphis. Eu gosto do Memphis pra caramba. Quando o Memphis faz gol, eu venho aqui nos pós-jogo, falo muito sobre o Memphis. Para mim é um jogador brilhante na sua carreira, um jogador midiático, mas precisa jogar, tá? Independente se ele fazer 400 gols na Holanda, eu quero que ele jogue a bola no Corinthians, não é na Holanda, tá? Pelo menos é a minha opinião e respeito a opinião de vocês também, comentem aí. Fiel, só pra gente falar um pouquinho sobre André Castro, tá? Teve muitas pessoas aqui no YouTube que me criticaram quando eu trouxe a informação do André Castro. Primeiro eu trouxe a informação que havia um indício de reunião entre André Castro e Osmar Stable e que houve uma conversa entre os dois. Foi exatamente o que eu disse. Houve uma conversa entre os dois e aconteceu uma reunião nessa conversa. Eu não sei se foi no restaurante, numa churrascaria ou se foi por telefone mesmo. Os caras podem ficar lá 1 hora conversando chamada de vídeo ou por ligação normal. Eu não sei aonde aconteceu essa reunião, não tenho essa informação minuciosa para trazer para vocês. E que a perspectiva era que acontecesse uma união para que ele ajudasse alguma das empresas que ele seria o intermediário, onde ele apresentaria para o Corinthians, através da GSP Bank Holding Bank, ou por exemplo, que ele tenha o contato com essas empresas, que faça a intermediação, que ele faça a intermediação com o Corinthians, que apresente essas empresas para o Corinthians, e depois eu trouxe a informação que as empresas não estão confiantes em fazer qualquer aporte financeiro no Corinthians por conta do Corinthians estar aparecendo aí em várias páginas policiais. Foi exatamente isso que eu trouxe sobre o André Castro. Não tem nada de mentira, só tem verdade nesse canal e nessas informações. Agora eu volto a repetir. Para você que não acredita no trabalho, para você que não acredita nas informações que eu trago aqui para vocês todos os dias, para você que está reticente, você que faz crítica construtiva, tudo bem, espero um dia poder ganhar sua confiança. E se eu não ganhar sua confiança, está tudo certo também, tá? Mas aos haters que só criticam, cara, isso é mentira, ou eu vi no canal do tal que o cara falou isso, cara, eu trabalho com minhas informações, eu não trabalho com informações de terceiros. Por isso que esse canal é um dos poucos canais que as informações não batem com os demais. Porque eu não pego uma informação aqui e trago aqui. Eu não pego outra informação ali e quando eu trago eu dou a fonte. Diferente de muitas outras pessoas que não dá. Eu sempre dou a fonte da informação da onde que ela veio, tá? Então, eu vou continuar na mesma linha de trabalho, porque é um canal que tem pouco tempo, se a gente considerar há muitos canais, tem pouco tempo de canal, um canal já tem quase 45 mil inscritos, um canal que está dando certo. E nenhum canal consegue dar certo assim, com 45 mil inscritos, tem uma boa audiência, falando mentiras. Eu acredito que você não chega a nenhum lugar falando mentiras, tá? Então, vou continuar trabalhando assim, espero poder contar com vocês, para vocês que acreditam no meu trabalho, e a informação, ela é quente e totalmente real, tá, Fiel? Hoje as empresas não estão confiantes, segundo o próprio André Castro, não estão confiantes em fazer qualquer aporte financeiro no Corinthians por conta do Corinthians estar em páginas policiais. Vocês sabem o que eu acho dessa informação? Mentira. Mentira desse tamanho, mentira. O André Castro, é óbvio que ele não vai querer. Tem tudo a ver também, mas é óbvio que ele não vai querer apresentar ou intermediar nenhuma negociação com nenhuma empresa que ele conheça com o Corinthians, sendo que ele vai perder o seu maior plano político que ele tem, que é um plano político muito bom. E eu não estou falando isso aqui porque eu não gosto do André Castro, não. Eu estou falando isso porque eu apoiei o André Castro quando ele foi candidato a presidente. Eu queria que ele ganhasse. E falei muito bem dele aqui no meu canal. E se ele for candidato a presidente de novo, e vai ser, vou torcer para ele ganhar.
se realmente for certeza dele fazer esse aporte de 5,500 milhões de reais, 5 bilhões e 500 milhões de reais. Então, é óbvio que eu vou torcer por André Castro ganhar, porque isso significa que o Corinthians vai pagar suas dívidas, vai quitar suas dívidas. E, infelizmente, tem algumas pessoas aqui que começou aí, os haters, né, começou a criticar, e é só aqui uma explicação para vocês. Mas essa história do André Castro, realmente, eu acredito que não é nem porque as empresas não querem. Ele não vai querer passar para o Corinthians, nesse momento agora, o seu maior plano político. Porque se ele apresentar uma ou duas empresas, ele já perde força quando for candidato a presidente, porque ele não vai ter mais aquele aporte de 5,5 bilhões. As empresas também confiam nele. As empresas confiam nele para ir lá e vigiar onde o dinheiro do Corinthians está sendo investido, onde o dinheiro do Corinthians está sendo pago, quais dívidas. Como que o André Castro vai confiar se nem nós confiamos e se nem a própria torcida nossa confia nos dirigentes do Corinthians que lá estão? Tanto é que a vaquinha da Neoquímica Arena é feita diretamente com a Caixa Econômica Federal. O dinheiro não entra no Corinthians. E eles estão de parabéns. Então, como que uma empresa que hoje o André Castro possa apresentar para o Corinthians e o próprio André Castro vai dar a cara a tapa, vai queimar cartucho para colocar uma empresa lá no Corinthians e o dinheiro ser, vamos dizer assim, ser usado para coisas incorretas. Não estou falando nem de roubar, mas ser investido de um jeito errado, ou ser, vamos dizer assim, né, o dinheiro que sempre some e fala que pagou o empresário, ou pagou jogadores, ou pagou qualquer outro tipo de coisa. Então tem que ter um cara afim de fazer o Corinthians crescer, de vigiar 100% o que está acontecendo, para ver se realmente o Corinthians chega a algum lugar, para ver se realmente as dívidas serão pagas, para ver se realmente a dívida vai ser investida na dívida certa, se o investimento vai ser investido na dívida certa para quitar. Porque chega lá com um dirigente que a gente não conhece, que não tem um apoio, ou que a gente está reticente com o seu tipo de administração, a gente pegou aí os 5 milhões, 1 bilhão a gente pagou isso, 1 bilhão a gente pagou isso, a gente quitou um pouquinho do estádio e está com essa dívida aqui. Não, tem que ser uma pessoa que tem um projeto de quitar as dívidas do Corinthians, uma pessoa que tenha coragem de dizer não para muitas pessoas que estão lá, que estão acostumadas a fazer coisas erradas no Corinthians, e o dinheiro do Corinthians ser investido para quitar a sua dívida. E esse projeto do André Castro é um projeto maravilhoso. Eu sei que muitas pessoas não confiam, mas, fiel, você já imaginou se o André Castro ganha e esse aporte de 5,5 bilhões não chega? O que a torcida vai pegar no pé desse cara? O que nós vamos pegar no pé desse cara? O que a mídia principal vai pegar no pé desse cara todos os dias? O que o Conselho Deliberativo vai pegar no pé desses caras? Porque quando o Conselho Deliberativo quer tirar, eles tiram. Tiraram o Augusto Melo rapidinho. O Andrés e o Duílio ainda tá lá, porque eles não querem tirar. Mas quando eles querem tirar, eles tiram. Então imagina a pressão que o André Castro receberia se não fosse verdade esses 5,5 bilhões. Eu não acho que o André Castro é tão louco assim de fazer um projeto que não existe para chegar lá depois da presidência e falar não deu certo. Eu acho que ele não seria louco o suficiente para fazer uma coisa desse. Ele não seria tão audacioso assim, sabendo que tem cobranças da torcida, sabendo que tem cobranças da mídia de televisão, tem cobranças dos influencers, a vida dele se tornaria um caos lá dentro do Corinthians. Então eu acredito que sim, tem verdade aí nessa história desse aporte financeiro, e nem que chegasse os 5,5 bilhões, que chegasse um pouquinho menos, o Corinthians pagando suas dívidas, já para nós seria um dos nossos maiores títulos, tá? Pelo menos é assim que eu penso. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. E hoje tem jogo, deixe seu placar aí, né, fiel? Já deixa o seu placar aí que a gente sempre comenta aqui. Na minha opinião, hoje 3-0 pro Corinthians. Comentem porque eu quero saber o seu placar, vamos ver se você é bom de palpite. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!